Bom dia, bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia, amigos. Vamos chegando. Bom dia, Sandrinha. Oi, Patrick, bom dia. Vanir, bom dia. Pessoal, vamos iniciar com uma prece. Dá uma ajeitadinha aqui que eu tô achando que eu tô fora de centro. Que Jesus possa nos amparar, nos guiar através dos tempos. Que os mestres, amigos que nos acompanham possam igualmente nos ajudar em nossos raciocínios, porque sabemos que estudar é bastante, mas não é tudo. Compreender as mensagens e as nuances já descobertas para a humanidade não é tudo. Aliás, é muito pouco. Mas a gente precisa de um ponto a iniciar. E o ponto é estudando, interiorizando as mensagens e convivendo com elas. Convivendo com suas necessidades que aparecem em nós mesmos e ajudando assim a nossa própria caminhada, a nossa iluminação íntima e o projeto que temos com o próximo, com a família, com os nossos irmãos de caminhada. Muito obrigado, Senhor, por toda a misericórdia, por todo o amor que transfere a nós cada dia, a cada novo raiar de sol. Muito obrigado, que assim seja. Bom dia, deixa eu ver aqui mais quem. Bom dia, Ana. Tudo bem por aí, pessoal? Vamos para o estudo? Hoje o estudo está recheado. A gente já está no capítulo 6 do Ceifa de Luz. Ceifa de Luz é esse livrinho aqui, ó. É pequenininho, né? Mas poderoso. Bom, Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ele faz sempre comentários evangélicos, né? São passagens evangélicas que são comentadas por Emmanuel. Bom dia, Rogério. E é o seguinte, no capítulo 6, ele comenta uma passagem de Paulo, apóstolo, que está em Romanos, né? Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Vamos fazer um comentário rápido aqui a respeito de Paulo em Roma. Paulo e Roma, a cidade de Roma, foi assim como é que a gente pode dizer para não sermos levianos? Paulo e Roma tiveram uma relação bastante conturbada, né? Paulo esteve preso em Roma 2 vezes. Uma das vezes foi uma prisão um pouco mais branda, né? E numa segunda vez foi a prisão em que ele acabou sendo assassinado. Essa é a verdade. Paulo foi decapitado, né, eu não lembro o nome do imperador, e ele já era velhinho, era um senhorzinho, e foi assim, como às escondidas, né, porque o Paulo já era o Paulo, né, todo mundo já sabia da pujança desse homem na região. Mas Paulo escreve aos romanos com algumas intenções. Primeiro, que os romanos, a igreja cristã em Roma, né, e a gente tem que entender a igreja como assembleias familiares, a assembleia dos amigos da família cristã lá em Roma, nessa ocasião, que recebe essa epístola de Paulo, tinha ficado órfão, porque São Pedrão, tinha sido expulso da igreja, não da igreja, de Roma. Ele tinha sofrido uma perseguição, né, por conta das
dos judeus, dos hebreus, né, que ficaram muito enciumados com a presença dos cristãos, porque o cristianismo, a proposta do cristianismo nascente, como é a proposta do cristianismo redivivo, através de escolas religiosas como o espiritismo, como os evangélicos, os católicos e tudo mais, atualmente, você vê que a ideia dos cristãos era uma ideia completamente diferente da ideia dos judeus, dos hebreus, né? Que traz não só em diferenças básicas quanto Messias, né? Reino dos céus, não era isso, era de vida mesmo, né? Como é que os judeus viviam? Sobre castas, né? Existia uma hierarquia, os mais inteligentes, os mais ricos, os mais poderosos, né? De certa forma, aqueles que tinham predominância política, e tinham aqueles mais humildes, mais pobres, que também seguiam as leis de Moisés, né? O Pentateuco, porém eram excluídos da ponta, né? Eram excluídos da cabeceira, eram excluídos assim dos grandes convívios. Bom, muito bem. A ideia cristã, ela veio na contramão disso tudo. Jesus diz que todos somos iguais perante Deus e que isso aí não tem fundamento, né? Porque a vida é imortal. Por isso que ele veio trazer para a gente de ideia. E os judeus ficaram enciumados com toda essa vivência, né, bacana, pensando no próximo. A própria Casa do Caminho, né, que foi a primeira casa de benemerência cristã no mundo, não foi em Roma, mas ela foi impulsionada por essas ideias. Receber o próximo sem perguntar quem era, né? E aí Pedro foi excluído de Roma, perseguido, e a igreja ficou meio, não temos ninguém para continuar, né, nos liderando. Paulo preocupou-se e enviou a epístola, né, encorajando o pessoal, mostrando que a igreja continuaria sim, porque o maior era Jesus. Pedro era um grande apóstolo, mas o mais importante era Jesus. Então essa é a ideia da epístola de Roma. E tinha um segundo ponto que era importante. Paulo pensava em levar a ideia cristã às Gálias. As Gálias era a Espanha, que era mais ao ocidente. Então ele usaria, né, a apresentação através daquela carta à igreja de Roma. Olha só o que ele fez. Ele planejava ir mais longe com a ideia cristã, com a ideia de Jesus. Então ele precisaria de um ponto de apoio, né? Pessoas que o recebessem, pessoas que tivessem um pensamento já desenvolvido a respeito de Deus, né? De como a gente se relaciona com Deus da maneira cristã. Então ali a gente tinha uma base. Paulo pensava nisso. Então por isso que Paulo escreve essa carta. E o que o Emmanuel sublinha para a gente no estudo de hoje é: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha que legal essa passagem. Está em Romanos 14:12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Chama a atenção que a individualidade, né, cada um de nós é responsável pelas próprias ações. O que se diferencia pelos extremos, há algumas mensagens fundamentalistas em que dizem que Jesus derramou seu sangue na terra para nos salvar. Então, se Jesus já nos salvou, nós não precisamos mais nos preocupar, está tudo resolvido, basta você receber Jesus, né? Palavras vazias e vagas.
Olha que pensamento. Mas não foi isso que o Paulo disse. Ele diz que de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um. Não tem essa história de que alguém veio fazer por você. E essa é a ideia da autonomia espírita, né? O espiritismo, quanto cristianismo redivivo, ele veio trazer exatamente a ideia ao contrário dessa ideia fundamentalista. Todos nós somos responsáveis, sim, mas cada um caminhando segundo as suas próprias pernas. Parece engodo, parece pleonasmo, né? Figuras viciosas, mas não é. É bastante interessante. Por quê? Muitas vezes a gente usa subterfúgios, né? Bengalas psíquicas, muletas psíquicas, para que a gente se apoie. É muito comum as pessoas estarem decaídas, né? Maus, né? Na linguagem dos jovens hoje, está numa bad. E aí a gente faz o quê? Deixa eu ir lá tomar um passe, né? Sou espírita? Deixa eu ir lá tomar um passe, assistir uma reunião, tomar uma água fluidificada, tudo isso é maravilhoso, tá? Mas se for só isso, é uma muleta. Se for só isso, é só um alívio momentâneo, né? A proposta do espiritismo é muito maior que isso. A proposta do espiritismo é reflexão. O consolo é necessário, o apoio é fundamental. A casa espírita está aberta para isso, né? No frontispício da casa espírita, consolar e instruir. Essa é a mensagem de Kardec, consolar e instruir. Agora, cada um tem que fazer, né? A parte que nos cabe, né? Qual é a parte que nos cabe dentro disso tudo? Principalmente para comigo, né? Se a mudança que está pendente em mim não for provocada, desenvolvida por mim mesmo, nada vai acontecer. É justo esse pensamento? Então tudo isso aqui está dentro dessa frase de Paulo. E o Emmanuel desenvolve para a gente de maneira brilhante, chamando a atenção para a frase que foi escrita na primeira versão do Evangelho, que foi em grego, que era a língua que a gente analisa aqui também, né? Pega essa frase, traz para o grego, para saber qual era mesmo a mensagem, a original, né? E a gente transliterando ela fica assim, ó: desde que cada ego sobre si mesmo palavra dará a Deus. A gente sublinha a palavra ego, né? Eu, e a palavra palavra, né? Porque a palavra, ela faz relação com a sua demonstração, né? Aquilo que você comunica de você mesmo. Mas não é uma palavra vazia. Nós falamos aqui agora, né? Não é de boca para fora. É o que realmente eu demonstro do meu íntimo, do meu ser, do meu profundo, do ego, do eu, né? Quem eu sou de verdade. Então, o que eu sou, o que eu consegui construir, eu darei conta a Deus. Entendam Deus como as suas leis, né? Regidas por Deus, mas Deus em pessoa, e nós não podemos pessoalizar Deus, não está lá, né, julgando cada um. Você fez isso, você fez aquilo, agora você fez isso. Não tem isso, né? A gente sabe que não. O universo é perfeito, ele está organizado e a gente vai vivendo conforme as nossas próprias atitudes, os nossos próprios pensamentos, aquilo que a gente carrega para si, né? Hoje nós estamos aqui estudando, trabalhando mentalmente. Nós temos aqui uma mensagem para o nosso domingo, né? E a gente vai continuar a caminhada. É isso aí, é isso aí. Vamos lá encher o nosso celeiro de coisa boa para que a gente consiga mudar as coisas em nós, né? As coisas que precisam ser mudadas. Porque algumas coisas já foram estabelecidas e está ok, né? Isso a doutrina espírita fala também. Nós não somos pecadores, né? O pecado, assim como o milagre, são determinações humanas. Jesus não falou em pecado, não usou essa palavra, muito menos
milagres. Tá bom? Vamos lá. Então diz Emmanuel, capítulo 6, em ti próprio. Ele diz assim, ó: escutarás muita gente a falar de compreensão e talvez que, sob o reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouviste, por meio de preleções que te angariam simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que temos nela preciosa virtude. Puxa vida, né? Ele chama a atenção assim, logo de cara, logo de saída, que as nossas necessidades, né? Ele chama de mais à frente, né? Mais à frente. Mas ele está chamando aqui que as nossas necessidades, atenção, que as nossas necessidades, elas precisam ser colocadas na entranha da alma, né? Interiorizadas. Olha que expressão que ele usa. O assunto, ele deve estar nas entranhas da alma, né? A gente tem que experienciar a situação. Então, é muito fácil você apontar o dedo, por exemplo, não estou nem falando de julgamento, mas você dizer assim: nossa, olha a minha amiga ali, a minha amiga Ana Maria, que está passando uma dificuldade tremenda. Desculpa o exemplo, tá, Ana? Mas esse exemplo é fictício. Ela está passando uma dificuldade com o filho, né? O filho está passando um problema no casamento. Olha só, né? Coitada da Ana Maria, vamos fazer uma prece para ela? E a gente faz lá no grupo uma prece para ela, pergunta no outro dia se está melhor, tal, tenta ajudar de alguma forma. Ok, isso aí é se compadecer, é tentar ajudar o próximo, é lindo. Mas se nós não vivenciarmos a nossa experiência, a gente não vai saber nunca o que ela está sentindo de verdade. É isso que o Emmanuel está dizendo. Então existe uma necessidade para que o espírito conviva com as dificuldades. A vida, ela não é um mar de rosas. Eu acho que todo mundo aqui já sabe disso, né? Todo mundo sabe que a gente não veio no mundo para gozar o mundo, né? Nós não viemos ao mundo para despreocupadamente, né? Nós não viemos ao mundo assim de passagem. Tem motivo, e cada um tem os seus bons motivos, né? Não estou dizendo que a gente veio para o mundo para sofrer. Olha só, não tem nada a ver isso, tá? Isso aí é um outro pensamento fundamentalista. Não é sofrimento, mas a dor, ela nos ensina, ela nos guia e ela nos faz crescer melhor, queiramos ou não. Por quê? Porque todos nós vamos passar pela dor. Todos nós vamos passar pela experiência da dor. Agora, cada um no seu tempo. Deus não coloca fardos pesados em ombros leves, em ombros que não aguentam. Sobre a questão de experiência, o Emmanuel nos chama a atenção no livro O Consolador, questão 131, quando perguntam a ele: como adquire experiência o espírito encarnado? A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito, como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. Então, a luta e o trabalho são indispensáveis para todos nós. O Emmanuel está afirmando isso. Ele não está dizendo assim: todavia, veja bem, repense, meditamos sobre o assunto. Não, ele está dizendo que
a luta e o trabalho são imprescindíveis. Luta nos chama atenção, batalha e dor, né? Agora, não é sofrimento, tá? A gente precisa separar essa história. A dor, ela de certa forma, ela é benéfica. É que a gente tem medo de sentir dor, né? Dor dói, né? É desagradável, dilacera a alma, nos faz maus, né? A gente fica mauzão, mas a dor, ela é fundamental. Imagina se nós não sentíssemos dor alguma. Como é que você ia saber quando você está doente? Eu tô com uma faringite muito grande. Imagina se eu não sentisse dor, como é que você ia lembrar? Como é que você ia tratar, né? São doenças que nos fazem melhores. Pode perceber, todas elas, essas doenças provocadas por vírus, né? Como o atual aqui, a gente está vendo isso, eles geram uma imunização depois de passar a doença, né? Tem dor, machuca, algumas pessoas passam resignadas, outras passam com medo, com desconfiança, mas algumas pessoas passam resignadas. Essas pessoas que passam resignadas saem vitoriosas e imunizadas, de certa forma, àquela vertente da doença. Então, a dor chamou atenção. Se não tem dor, não tem evolução. Porque a dor, ela está imanente com a vivência. Todo mundo aqui vai passar por dor. O nascimento é doído, crescer é doído, aprender dói demais em qualquer situação, se machucar, né? Quebrar um braço, arrancar um dente, tudo isso aí a gente passa quanto humanos, né? Envelhecer, tomar um tombo, tudo isso, gente, são situações inerentes à humanidade. A gente não pode fugir disso. O que a gente pode pensar a dor é diferente do sofrimento. Nós temos um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre isso, que é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Jesus falou de aflição, mas Jesus não falou de sofrimento, que o sofrimento é bom, porque a maneira com que nós lidamos com as nossas dores é que nos fazem ou sofrer ou resignar. É natural que a gente sofra. É uma outra situação que a gente tem que colocar aqui também. Os seres humanos sofrem. O ideal é que não se sofra. A gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente sabe também que existe essa situação. Ninguém está dizendo aqui que você é perfeito, que você passa por uma dor, uma perda familiar, por exemplo. O pai desencarna cedo, né? Quantas famílias não passaram por isso e passam ainda? A esposa, que era uma esposa tão querida em casa, fica doente e não consegue mais trabalhar. São dores que a gente passa. E ninguém está dizendo que você tem que passar por isso de uma forma resignada. Nós estamos mostrando que um dia a evolução vai caminhar para esse lado, para que a gente não sofra. Porque a dor, ela é um grande aguilhão para a humanidade. Através da dor, as coisas foram descobertas. Thomas Edison, por exemplo, descobriu a luz elétrica, a lâmpada, né? Ele descobriu a lâmpada depois da 1000ª tentativa, onde a humanidade sentia uma dor e uma aflição de ficar no escuro, né? Quantos lares foram desfeitos pelo improviso, né, de luz? Vocês já pensaram nisso? Lampiões com querosene, com fogo,
Quantos acidentes não foram causados por isso, né? E a lâmpada de Thomas Edison acabou com isso tudo, né? Nós tínhamos ali uma coisa muito mais segura para ser usada para iluminação. Allan Kardec ficou doente por causa da lâmpada, por causa da vela. Não sei se vocês sabiam disso. Ele tinha problemas respiratórios pulmonares por conta do trabalho, né? Allan Kardec quase que não dormia, na época da codificação principalmente, trabalhando, respondendo cartas, transcrevendo mensagens, organizando toda a codificação que hoje a gente fala, exemplifica, lê, estuda. Ele tratou isso como objetivo da vida dele, a qualquer custo, a custo de sua saúde, dor, né? Então, a lâmpada inventada por Thomas Edison fez com que essa dor fosse amenizada, né? E o sofrimento fosse diminuído ou acabado nesse sentido. Então, dor a gente vai passar, todos nós, talvez todos os dias. Eu, por exemplo, estou com um torcicolo danado aqui hoje, né? Danado, está difícil de virar para esse lado, estou virando só para esse lado de cá. Está doendo, né? Dormi errado, travesseiro alto, não sei, depois eu vou avaliar, mas está doendo. Na sequência, Emmanuel chama a atenção: falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela, no entanto, se no imo do próprio ser não tens necessidade sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca da calma e tolerância. Ou seja, se você não sabe o que é sofrer por alguém que você ama, né, que está com algum problema, você não sabe muitas vezes o que significa a dor. E aí ele traz outros exemplos, como por exemplo o sofrimento material, né, o sofrimento que é natural, né? A gente ficar, por exemplo, sem trabalho, sem emprego, com dificuldades materiais, às vezes de prover coisas simples dentro da sua casa, né? Eu não sei se vocês já passaram, eu já passei por momentos muito difíceis em que não dava para pagar nem a conta de luz, né? Tinha que atrasar, porque senão não ia dar o dinheiro. Uma aflição tremenda, né? Agora, a maneira com que você passa por isso, né, vai te fazer mais forte. A dor, ela é inerente à condição humana. Agora, como a gente lida com a dor? Então, pensando, meditando, a gente vai se transformando. Ninguém espera que você se transforme do dia para a noite. Todos nós estamos caminhando com muita dificuldade, porém perseverança. A confiança, ela é fundamental para a nossa caminhada. Por isso que os espíritos amigos, quando vêm trazer mensagens para a gente, quase sempre falam de confiança através de palavras como fé, perseverança, fé, determinação, olhar adiante, pensar no futuro. Tudo isso tem a ver com essa caminhada, né? Tudo isso tem a ver com a maneira com que a gente lida com o hoje, com a dor de hoje. A dor de hoje, ela vai ser o calo da janela de amanhã, ela vai ser a bendita cicatriz. Emmanuel tem uma passagem que fala sobre a cicatriz, né? Vai ser a bendita cicatriz, talvez a cicatriz na alma, né? Não só no corpo físico. Então, isso tudo vai te fazer melhor, né? Os espíritos superiores com certeza passaram por tudo isso, né? Todas essas agruras que a gente passa no mundo, elas têm motivo, e lá na frente a gente vai saber esse motivo. Então, a maneira com que a gente olha para elas hoje, a gente vai chegar mais rápido ou um pouquinho mais lento, e tudo bem, né? Cada um no seu tempo, mas vamos pensando a respeito. Repara só, isso é um exemplo que a gente traz muitas vezes, toda vez que a gente está falando sobre dor, a gente fala disso. Pensa em você hoje, 2021, finalzinho de fevereiro, último dia de fevereiro, né? Lembra de você mais ou menos há 2 anos atrás. 2 anos. Não tinha pandemia, não tinha
filhos em casa sem ir para a escola, não tinha tudo isso que a gente está passando hoje. 2 anos atrás, lembra? 2 anos atrás. Pensa numa dor que você tinha há 2 anos atrás. Lembrou dela? A gente esquece, né? Quando passa a gente esquece. Lembrou da dor de 2 anos atrás? Ok. Ela existe hoje? Na mesma proporção? Provavelmente não. Provavelmente não. Por quê? Porque elas são cíclicas. Imagina uma pessoa passando por uma dificuldade a vida inteira, a mesma dificuldade. As dores, elas são cíclicas. A gente passa em alguns momentos, em outros a dor fica mais branda. Ou a gente aprendeu e não precisa mais passar por ela, ou ela é amenizada para que você consiga respirar um pouco. Assim é a caminhada espiritual. Ela não é o tempo todo, né? A dor, ela tem os pontos que ela aparece. Às vezes ela vem mais forte, às vezes ela vem mais fraca. Então a gente vai aprendendo a conviver com ela. Literalmente a conta-gotas. Nós não daríamos conta se tivéssemos que passar por tudo de uma vez. Por isso planejar, né? Planejamento reencarnatório, que é uma coisa também que a gente sempre chama atenção aqui nos nossos estudos. Não tem nada ao acaso, né? Não tem nada ao acaso. Nós vamos buscar no livro Relicário de Luz, Espíritos Diversos, Chico Xavier, tá? Relicário de Luz, a mensagem da Meimei, lá para o fim, lá para o apagar das luzes desse livro, que é belíssimo, chamado A Dor. Ela diz assim, reparem a maneira dela, da Meimei, construir as frases. A Meimei é tão doce, ela fala a crianças, né, a jovens, é tão doce que a gente pode sentir, né, sentir esse carinho de mãe nas palavras. Ela diz assim: a dor é a nossa companheira até o momento de nossa integração total com a divina lei. Recebe-nos no mundo, oculta nos berços enfeitados, espreita-nos no colo materno e segue-nos a experiência infantil. Depois, observa-nos a mocidade, misturando seus raios quase sempre incompreensíveis com os nossos cânticos de esperanças e, atravessando o pórtico de nossa comunhão com a madureza espiritual, incorpora-se a nossa luta de cada instante. Respira conosco, infatigavelmente marcha ao nosso lado, passo a passo. E ainda que não queiramos, lê, sem palavras, para o nosso coração, a cartilha da experiência. Então, algo renovador se realiza dentro de nós, sem que percebamos, e um dia comparece em nossa estrada, conduzindo-nos à morte e à aparente separação. Mas, se aceitarmos as bênçãos do seu apostolado sublime, converte-se, preparando-nos para a vitória divina, de vez que só ela é bastante forte e bastante serena para sustentar-nos até o ingresso feliz no reino celestial. Se nós tivéssemos somente lido essa mensagem, talvez teríamos evitado meia hora, 40 minutos de explanações muito menos explicativas e doces, né? A respeito da dor, da experiência. A experiência, ela é tão fundamental para a gente abarcar toda essa sensação, né, dentro de si,
para que a gente consiga conviver melhor, né? Porque a gente tem que a gente tem que passar por isso. Todas as dificuldades, elas estão em nossas vidas para que a gente tenha que viver. E a maneira com que a gente vive é o importante, né? Um passo de cada vez, mas procure entender melhor por que passas por essa dor. Essa é a mensagem da Meimei. Desde a infância, ela nos espreita, desde o colo materno, né? Nos espera durante a infância, né? Chega mais próximo durante a juventude, e nos pórticos da madureza espiritual, ela se abre na nossa condição autônoma. Quando nós nos tornamos donos dos nossos narizes, a gente é visitado pela dor, porque a dor juvenil muitas vezes é uma dor ainda incipiente, né? Que não deixa de ser importante, viu? Abramos os olhos, os nossos adolescentes estão sofrendo. Agora, toda vez que a gente compreende melhor por que passamos por determinadas agruras, a gente passa de uma maneira mais forte, mais confiante e mais firme. Essa é a beleza da vida, né? Compreender os motivos da vida, pelo menos desconfiar dos motivos da vida. E Emmanuel termina o nosso estudo de hoje com o seguinte parágrafo: seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Daí vem a mensagem de hoje: em ti mesmo. Então, as respostas que você procura para as dores que você passa estão em ti mesmo. Todas as nossas necessidades, elas estão dentro de nós mesmos. Tudo que a gente passa tem motivo. Imaginem quantas vidas nós já não tivemos, quantas mães, quantos pais, né? Quantas vezes não fomos mães, não fomos pais, quantas profissões, quantos irmãos, quantos cônjuges, quantos países, quantas culturas. Imagine quantas viagens. Tudo isso nos traz uma ideia de uma grandeza inconcebível para a gente hoje. Porém, pensando na grandeza de todas essas revelações, a gente chega a entender que tudo o que a gente passa tem um motivo. O motivo é Deus. Deus é o grande motivo. Então, através das suas leis, nós nos reencontramos com o nosso passado. Nós nos reencontramos com as nossas próprias dificuldades. É como se nós nos olhássemos no espelho, mas não esse espelho que só mostra a face de hoje, um espelho que mostra a face do ontem, que nos faz olhar para nós mesmos no âmago do espírito, profundo, só que a conta-gota, para a gente dar conta. Certo? Muito bom, obrigado pelo contato amoroso, pela visita. Sejam sempre bem-vindos aqui na minha casa. Que vocês tenham um domingo abençoado e Deus possa transformar em força, em determinação a cada uma das dificuldades da vida de todos nós. Muito obrigado, fiquem com Deus, até domingo que vem.